Então nós estamos falando de uma época bastante complicada, né, de se ter uma renovação de ideias, que é a época da Contra-Reforma, exatamente porque queria-se evitar de qualquer jeito que a religião se desintegrasse. Então, né, vai ter muito sucesso aí a Inquisição, por exemplo, né, a procura de hereges, né, esse olhar e o controle não só sobre aquilo que as pessoas vão falar, mas também aquilo que vai estar escrito, aquilo que vai ser propagado, né? Então havia uma paranoia mesmo de surgir novidades que pudessem desencadear novas religiões, né? Então, quase que seria impossível, né, nascer outras coisas, mas ao mesmo tempo aquele impulso que o burguês deu, aquela vontade de mudar, aquela determinação e as descobertas novas, que o mundo não era aquele pedacinho de mundo que eles achavam que eram, as possibilidades novas de comércio, de expansão da produção e etc., né? Tudo aquilo impulsionava para se criar uma nova mentalidade, um novo mundo burguês. Ele é extremamente expansionista em todos os assuntos, né? E aí, naquela época, mesma época da Reforma, quer dizer, na mesma época de Lutero, Henrique VIII, Calvino, é a época desse camarada aqui que é o Copérnico. Tá? Copérnico era polonês. E aí, ele era um estudioso, ele viveu a vida toda dele, ele lecionava, ele vivia recluso, quer dizer, ele não era um cara de aparecer muito em público, ele era um pesquisador, um astrônomo, e foi a vida inteira um estudioso de Aristóteles e de Ptolomeu. Acontece que o próprio Copérnico começou a se incomodar. E aí é uma discussão interessante. O que o teria levado a achar que o sistema de Ptolomeu não era satisfatório, né? Se vocês se lembram, né, desde a época que eu falei de Ptolomeu, eu mostrei que o problema de Ptolomeu era ajustar os movimentos dos planetas e que ele teria que ajustar de maneira a manter a respeitar, né, o dogma aristotélico do movimento circular, quer dizer, planetas, estrelas, o éter, ele gira em volta da Terra em movimentos circulares perfeitos. Então, para isso, né, o Ptolomeu fez um jogo de ciclos, epiciclos, onde, né, um girava dentro do outro para mostrar que os planetas giravam em torno da Terra, né, num círculo diário, né, de 24 horas, e outros círculos de tempos diferentes. Então era um círculo dentro do círculo, como se fosse uma pequena roda dentro de uma roda gigante, uma outra roda, e talvez uma outra ainda, quer dizer, ele foi colocando vários círculos para ajustar-se às observações astronômicas da época. O que significa isso? Significa que ele tinha que ter um modelo teórico, geométrico, para dizer que o planeta estava em tal ângulo hoje, né, e daqui a tais meses, daqui a tantos meses, ele estaria numa outra posição celeste e essa posição seria possível de alcançar teoricamente. Bom, eu mostrei que ao fazer essa proposta teórica complexa, bastante complexa, o Ptolomeu acabou tirando a Terra do centro do universo. E o centro passou a ser um centro geométrico perto da Terra, mas era um ponto A genérico, né? Seria a única maneira que ele conseguiu de realmente fazer, né, o melhor ajuste possível entre os dados e a teoria. Essa teoria do Ptolomeu, ela foi criada em Alexandria, lá pelos anos 100 depois de Cristo, ela foi passada, né, os árabes conseguiram ter acesso a ela. Então, os árabes mantiveram os estudos sobre astronomia, né, houve algumas contestações daqui e dali, alguém ficava incomodado com o sistema de Ptolomeu, mas ele seguiu. Tá? E ele acabou retornando, né, junto com Aristóteles, esse modelo retorna a Europa. E lá na Polônia, então,
o Copérnico vai estudar este modelo. Só que ele vai retomar uma ideia de Aristarco, que viveu lá próximo de Aristóteles. Aristarco nasce um pouco antes de Aristóteles, né? O Copérnico vai retomar a ideia de que, quem sabe, né, o Sol é que está no centro e não a Terra. Eu mostrei para vocês, inclusive, que a argumentação de Aristarco tinha a ver com o zigue-zague dos planetas. A gente viu que um zigue-zague de um planeta como Marte, né, quando ele é observado, do ponto de vista do sistema heliocêntrico, fica muito mais fácil de você entender, né, por que o planeta Marte, ao longo dos meses, ele faz um Z entre as constelações, né? Então a gente mostrou que se você coloca a órbita da Terra mais próxima do Sol e a órbita de Marte mais longe do Sol, o movimento relativo dos dois planetas faz parecer um zigue-zague no céu. Então o Copérnico acaba seguindo a pista de Aristarco e ele lança, né, essa ideia e começa a estudar essa ideia. E passa muitos anos da vida dele construindo um sistema heliocêntrico. Então, ele vai retomar os cálculos, distância dos planetas ao Sol, distância da Terra ao Sol, e ele vai usar no sistema heliocêntrico dele a mesma geometria do Ptolomeu. Então ele vai reproduzir aquela geometria dos ciclos e epiciclos que havia sido feita para a Terra no centro, um sistema geocêntrico, né? Na verdade com ponto A no centro, não a Terra estaria parada perto do ponto A, para um sistema agora heliocêntrico, o Sol estaria no centro. Tá? Ele não publicaria os livros dele, ele ficaria quietinho, se não fosse um aluno Réticos, que tão entusiasmado com o professor, com o mestre, né, começa a incentivá-lo a publicar. Mas Copérnico sabia, né, e ele era um católico, ele era um cônego, né, estava dentro da hierarquia da igreja, ele não queria se opor, né, enfrentar a contra-reforma, e ele resiste ao máximo, mas finalmente ele permite que se faça o livro, e ele vai morrer, né, na cama dele, quase morrendo. Ele vê as primeiras páginas do livro ficando prontas, né? Ele não chegou a ver o livro dele pronto. Então, aqui nós temos a edição do livro do Copérnico. Ele acaba se espalhando pela Europa, pela ação do Réticos, né? Produz-se vários exemplares. O editor do livro, né, sabendo do perigo que corria, acaba escrevendo um prefácio como se fosse o Copérnico, depois mostrou-se que não era o Copérnico, mas ele escreve um prefácio dizendo que aquilo era só uma hipótese matemática. Ele sabia que o mundo não era heliocêntrico, o mundo era geocêntrico, mas era apenas uma hipótese matemática a ser apresentada para as pessoas. E aqui, olha, a gente vê uma das páginas do livro, onde dá para perceber que ele mantém muitas das crenças aristotélicas. Por exemplo, tem uma camada de estrelas que vai fechar o universo, tem a camada de Saturno, né, e a camada de Júpiter, Marte, né? Mas quem vai estar no centro agora é o Sol, e a Terra está girando em torno do Sol. Tá? Essa é a primeira ideia geral, mas ele vai encher isso de epiciclos, vai colocar tantos epiciclos quanto colocou Ptolomeu, e até um pouco mais. Então, do ponto de vista geométrico, a coisa a ideia do Copérnico, ela também funcionou, porque ele ajustou, né? E a gente sabe hoje, né, que a necessidade de ajustes aconteceu principalmente porque o movimento dos planetas não é circular, né? Então, para ele pensar no movimento circular como a única possibilidade, ele teve que fazer os ajustes que o Ptolomeu fez. Mas como ele tinha estudado muito bem o sistema do Ptolomeu, ele tinha, né, o conhecimento geométrico necessário para fazer esse tipo de coisa aqui. Esse livro dele, ele ficaria como um livro, e inclusive ele escreve isso lá, que é um livro para matemáticos. Dizem que é um livro chatíssimo de ler, um livro terrível, um livro
super boring, né? Cheio de dados, de números, de geometria, etc. Quer dizer, ele era um livro que precisava mesmo de muito fôlego para ler e entender. Existe, inclusive, uma versão dele em português. Mas, né, o problema aí, a questão aí é o seguinte, é que de repente ele apresenta uma novidade. Né? E nós temos que lembrar que havia agora uma juventude nas universidades, e uma juventude vinda das classes burguesas, e que estava imbuída dessa necessidade de mudar o mundo. O mundo tem que ser diferente, o mundo tem que mudar. Né? O mundo não é aquele que a gente achava que era. Olha aí, descobriram-se as Américas. Né? E, de repente, surge um livro, né? Começa a circular um livro que dizia que o Sol que estava no centro e não a Terra. Então, esse livro, apesar dele ser de difícil leitura, de complicada leitura, etc., a própria ideia começa a estimular as pessoas a procurar por opções, né? A procurar por outras soluções. Né? E ele vai ser como um palito de fósforo na gasolina. Né? Ele começa a disparar ideias daqui e dali, né? E aí os professores das universidades que estudavam e ensinavam Aristóteles, o sistema ptolomaico, né, os chamados aristotélicos, né, alguns deles começam a ter acesso ao livro do Copérnico, alguns começam a pensar, quem sabe Copérnico está com razão, mas principalmente, né, os alunos, a nova geração de estudiosos, esses alunos que estão ávidos por novidades, eles começam a saber desse livro e esse livro começa a chegar na mão deles. Então, o livro começa a fazer um efeito, especialmente na Itália, né, onde o pessoal saiu na frente. Né, e ele era polonês, né, ele viveu na Polônia. Então, o livro dele ele sai em 1543, quer dizer, 43 anos depois da descoberta do Brasil. Né? A gente tem essa referência aí. E ele vai encontrar na Itália, né, os defensores entusiasmados, e a gente vai falar de Giordano Bruno, que é uma outra figura. Giordano Bruno, ele vai viver mais ou menos ele vai nascer mais ou menos uns 40 anos depois da morte de Copérnico, né? O livro vai chegar até ele e ele era um monge católico. Então, Giordano Bruno era italiano, um rapaz novo, extremamente inteligente, pobre, então a família dele, para poder dar um jeito dele estudar, coloca ele num seminário. Ele vira padre, mas ele é um cara muito inteligente, né? E de uma memória muito grande. Ele tinha uma memória de elefante, de 4 elefantes, então um cara que guardava tudo que se falava, tudo que ele estudava. E ele vai encontrar, né, ele muito ávido de novidades, ele vai encontrar livros atribuídos a um antigo sábio egípcio chamado Hermes Trismegisto, que tinha alguma coisa de místico no meio, né? uma figura mística antiga. Até o Jorge Benjor tem uma música que se refere ao Hermes Trismegisto, né? No disco dele, que se eu não me engano chama-se A Tábua de Esmeraldas, sobre os alquimistas. Então esse hermetismo também estava chegando na Itália como uma novidade, e dizia-se na época que os livros teriam sido escritos há milhares de anos antes de Cristo. Mas, mais tarde, né, há um certo consenso de que esses livros teriam sido escritos talvez na época de Alexandria, já depois do Cristo, quer dizer, porque há muita tendência platônica ali, parece uma influência forte de Platão. Mas enfim, na época do Giordano Bruno, ele comprou a ideia de que o hermetismo era uma seita, né? Uma sabedoria do Antigo Egito. Então ele estudou o hermetismo, ele propagava o hermetismo, né? E ele começa a viajar em novas ideias. Né? Se o infinito não se diferencia do todo, a parte não se diferencia do um e do outro, então é seguro que o infinito é a unidade. Então olha para vocês verem aqui uma afirmação totalmente mística. Né? Mas até aí, vamos dizer assim, ele já estava ultrapassando o esquema dos dogmas,
mas ele vai esbarrar numa coisa muito perigosa. Assim que ele sai do seminário, ele começa a escrever os livros dele e ele começa a ser convidado para as cortes da Europa. Ele vai andando de corte em corte. Por quê? O pessoal estava querendo exatamente a companhia de pessoas sábias e pessoas que falavam muito bem, que articulavam muito bem as palavras. Então ele era muito requisitado. Acontece que ele vai estudar o Copérnico e ele vai examinar uma questão muito importante, que é o seguinte: se nós estamos falando, nós percebemos que os planetas fazem o zigue-zague, por que nós não percebemos o zigue-zague das estrelas? Então, o sistema de Aristóteles, ele resolve isso pregando as estrelas, todas seriam feitas de éteres, todas estariam pregadas, numa esfera que, vamos dizer assim, terminaria o universo. O universo terminaria na esfera, na camada das estrelas. O Copérnico, ele não mexeu muito com isso. Se a gente presta atenção nos desenhos do Copérnico, de uma certa maneira, ele vai acabar defendendo a camada das estrelas, que estaria também no final e tal. Ele não vai mexer muito com isso, quer dizer, ele vai manter uma crença de que as estrelas e planetas seriam feitos de éter e que teriam que mover-se em círculos. Ele não vai mexer muito nisso. O Giordano Bruno já vai ousar. Ele vai dizer, só tem duas explicações. Uma delas é que as estrelas estariam pregadas na camada das estrelas. Outra seria a ideia de que cada estrela é um sol, com outros planetas. Então, o universo é infinito, as estrelas são infinitas, e nós não estamos vendo as estrelas fazer zigue-zague, simplesmente porque elas estão muito longe de nós. Na verdade, é a explicação que a gente aceita hoje. Tá? Mas isso criou um problema seríssimo, por causa do seguinte, olha, para a época, e nós estamos falando de perto de 1600, para aquela época, a partir do sistema aristotélico, havia uma concepção de Deus, um Deus atuando no universo, no seguinte sentido: Deus está movendo a camada das estrelas, e a camada das estrelas move as outras camadas. Porque Aristóteles, quando fez a teoria dele, ele mencionou um motor divino. O éter era um elemento divino e haveria um motor divino, já que tudo para mexer tem que ter alguma coisa para empurrar. Então Aristóteles dizia, não, um motor divino empurra a camada das estrelas. E essa camada das estrelas, como se fosse, pensa em uma cebola, uma camada dentro da outra, essa camada das estrelas acaba movendo por atrito as camadas de Saturno, de Júpiter, de Marte, Mercúrio, Sol, Lua, Vênus e Lua, e tudo gira em torno da Terra a partir desse motor divino. Então esse motor divino é o que proporciona todos os movimentos dos céus. Durante, na época de Aristóteles, enquanto Aristóteles passou, foi passado para a igreja bem mais tarde, Aristóteles é de 400 anos antes de Cristo, nós agora estamos falando de 1200, quer dizer, na época de Tomás de Aquino. Quando Tomás de Aquino traz o Aristóteles para dentro da cristandade, imediatamente esse motor divino virou o próprio Deus, quer dizer, Deus estaria movendo a camada das estrelas e essa camada das estrelas moveria as outras ali. Então, a humanidade estava no centro do universo e Deus por conta da humanidade. Quando Giordano Bruno lança essa ideia do infinito, dos outros sóis, outros planetas, a pergunta que vem imediatamente, peraí, mas e Deus? Quem é Deus? Onde está Deus? Se o universo é infinito, cadê Deus? O Giordano Bruno levanta outras ideias interessantes também. Ele fala que todos os planetas têm gente, o Sol tem gente. Então, assim como o Sol esquenta a gente na Terra e aí permite a vida, assim também o pessoal que vive no Sol é refrescado pelos planetas. Os planetas projetariam
frio sobre o Sol, permitindo a vida lá. Essa ideia está escrita por ele num livro que tem até em português. Bom, então o universo era infinito, havia gente para todo lado, planetas todos habitados, sóis habitados, estrelas habitadas e Deus. Cadê Deus? Esse universo, inclusive, é infinito. E aí ele vai lançar uma nova concepção de Deus. Então Deus estaria espalhado pelo universo, ele se confundiria com o universo. Deus seria a própria matéria. Imagina, na época da Contra-Reforma, um rapaz defendeu uma ideia dessas. Bom, enquanto ele estava passeando pela Europa, né, ele estava de uma certa maneira seguro. Mas ele caiu na bobagem de atender a um chamado, a um convite de um italiano rico de Veneza que queria ser aluno dele. E isso está, né, esse momento que ele chega em Veneza está num filme chamado Giordano